recebi, um dia desses, uma mensagem e uma ligação de uma pessoa do meu relacionamento, me dando conta de que uma pessoa tinha desaparecido, uma senhora, enfim, e que se eu podia ajudar a localizá-la através da radiestesia. Se alguém chegasse para você e fizesse essa pergunta para você, se você localizar alguém que está desaparecido, você se disporia a fazer esse tipo de trabalho, tendo a possibilidade de que pode ser que sim, pode ser que não, de dar certo? Tá, Flávio, mas, puxa vida, a gente não faz radiestesia à distância, a gente não tem todo o nosso treinamento na parte radiestésica para que a gente possa fazer uma análise específica de tal pessoa, assim. A resposta é absolutamente sim, você pode fazer. Então eu vou fazer algumas considerações aqui, aproveitando que você já é meu aluno e que conhece um pouco que conhece bastante sobre o trabalho à distância, e eu vou acrescentar esta história de pessoas desaparecidas. Tá. As pessoas desaparecidas, elas se parecem muito com pacientes terminais. Tá? Ela está em uma condição que é a urgência subconsciente de morte. Se ela está desaparecida por uma questão de sequestro, se ela está desaparecida porque houve um litígio que a envolvesse, ela foi, sei lá, ela foi assaltada ou foi molestada e está aí em algum lugar incerto e não sabido, como é o estado dessa pessoa? É um estado de urgência subconsciente de morte. Ela está num estado apavorante. Tá? Então, o conteúdo emocional dessa pessoa é um conteúdo muito denso. Então, quem faz radiestesia à distância e lida com o paciente terminal ou paciente, eu digo isso porque do meu cotidiano, eventualmente dar acolhimento a esses pacientes que estão em situação terminal. É um trabalho que eu considero um trabalho dificílimo de fazer. A gente tem bons resultados? Puxa vida, claro que sim. É sempre que nós temos bons resultados? Não. Não. Isso tem que ficar muito claro para você, porque os fatores envolvendo a captura dessas informações dependem muito mais de lá do que de cá. Tá? Num primeiro momento. Ou seja, você precisa saber para onde você está indo para depois você tirar as suas conclusões. Por exemplo, eu quero chegar nessa coisa do desaparecimento para que você entenda claramente isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Você recebeu um comunicado de um familiar, olha, ele chega para mim, Flávio, olha, eu tô com uma pessoa, um ente querido, né, que está hospitalizado. Tá? Ele foi hospitalizado, está lá no hospital. Que hospital ele está? Ele está no Hospital Sagrado Coração de Jesus. Que quarto ele está? Ele não está no quarto, está na enfermaria, na ala Menino Deus. Tá? Eu estou falando isso porque tem essa ala aqui num dos nossos hospitais aqui. Bom. Está lá na enfermaria tal, leito tal. Então, você tem Então, o que aconteceu? Você começa a construir um caminho entre o momento onde você está e o local de acesso a essa informação. Você tem elementos para você chegar até lá. Tá bom? Então, isto dentro do âmbito direcional do seu pensamento, o âmbito direcional da sua atividade mental, psíquica, para fazer uma análise, para fazer uma ação à distância, para você fazer um trabalho radiônico, trabalho radiônico, claro, óbvio, única e exclusivamente utilizando o aparelho eletroeletrônico. O que não é aparelho eletroeletrônico não é radiônica, é outra coisa menos radiônica. Tá? Radiônica é feito com equipamento eletroeletrônico. Se alguém disser para você ao contrário, você manda vir falar comigo ou você desminta a pessoa na cara. Não. Isso não é radiônica. Radiônica é exclusivamente feita com equipamento eletroeletrônico. Pronto e acabou. São circuitos sintonizados que mandam informações
moduladas para análise, cura, transformação e assim por diante. Fechamos aqui. Então você vai para um local, vai fazer uma análise, vai fazer uma captura de informação, vai fazer uma eventual intervenção em um lugar onde você sabe. Quantas vezes você vai e volta para esse local? Algumas vezes. Algumas vezes. Você vai sentar na sua mesa, vai pegar o pêndulo, vai pegar a prancha, vai ver o que você vai fazer, qual é o tipo de análise que você vai fazer, vai construir um testemunho, vai valorizar esse testemunho através de uma cerimônia. Através dessa cerimônia você consegue criar um espaço holográfico no seu ambiente, onde você tem a pessoa aí junto com você e você chega até a visualizar o local onde ela está. Você chega até a visualizar como ela está deitadinha na cama. Você chega a visualizar os equipamentos ligados a essa pessoa, porque ela está numa posição estática. Ela está ali, paradinha. Em termos geoestacionários, em termos geográficos, ela está, com relação a você, ela está parada, geoestacionária. Existe um elo de ligação, um raio conectivo entre você e aquela pessoa. Tá claro até aqui? Então, tudo que você for fazer é isso aí. Aí você está trabalhando com a pessoa. O ente querido ligou para você, e aí você tá fazendo o trabalho, e você combinou, olha, eu vou fazer o atendimento nos próximos 5, 6 dias, tá? Vou fazer todo dia, vou fazer análise, vou fazer o trabalho, e vou fazer uma emissão radiônica para ela, todo dia às 9 horas da manhã. 9 horas é geralmente o horário onde o médico já passou, o paciente já tomou o café. A partir das 9 horas é um horário bom para você fazer uma emissão radiônica. É bem, tecnicamente falando. Você que estuda radiônica sabe o que eu estou falando. É assim que tem que funcionar. Não é do outro jeito, não é que eu acho, é as minhas convicções. Convicções é coisa de religioso. Radiônica é técnica. Aí, cara, você está lá fazendo o trabalho. De repente, você perde a conexão com o paciente. Você tem que ligar para ele todo dia, né? Quando eu digo ligar, é acertar a sua conexão com ele. De repente você perde, você está fazendo a leitura, está com o testemunho valorizado, está com tudo certinho. Quando você menos espera, você não consegue mais achar a pessoa. Porque o raio vetor, o raio conectivo entre você e a pessoa que está lá no hospital deixou de existir. Você é capaz de responder essa pergunta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Responde essa pergunta. O que aconteceu? Tic-tac, 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 tic-tac. A pessoa melhorou e foi embora para casa. Ela está geograficamente, ela está em outra posição. Você precisa ajustar-se geograficamente e geomagneticamente a essa pessoa. Porque dependendo do tipo de direção que você está, do teu ponto de trabalho, tá? Eu preciso sempre ficar orientado para o norte magnético. Não precisa. Não precisa. Isso é bobagem, isso é lenda. Isso é lenda. Lenda. A única coisa que você precisa é você manter-se presente no seu local de trabalho. Não muda de local de trabalho. Mantenha-se sempre no mesmo local. Tá? De preferência, numa direção que seja uma direção primordial para você. Você não sabe o que é direção primordial? No nosso programa de geobiologia multidimensional, eu tenho um capítulo onde eu estudo as 8 direções primordiais, e tem uma que é muito legal. Essa que eu estou aqui agora, com essa câmera ligada para você, é a minha direção primordial, a minha direção de trabalho. Aqui na minha frente é o local onde eu realizo as minhas análises radiestésicas, porque é uma direção propícia para mim. Daqui, dessa direção, eu tenho todo o meu contexto vetorial para onde eu tenho que ir. Da onde eu estou aqui para o Hospital de Caridade, é essa direção aqui, ó. Exatamente essa. Tá? Essa direção em que eu estou, tá? Que é uma direção específica do geomagnetismo, comparado com
com onde eu vou. Então, este raio, este ângulo, ele tem uma significância para mim. Tá? Então, você que trabalha, que faz tratamento à distância, você sabe o que eu estou falando. Tá? Então, este ângulo, e outra coisa, este ângulo, ele permite que você faça um determinado tipo de emissão numa determinada frequência. Você mudou o ângulo, a pessoa foi embora para casa. Tá, mas onde que essa pessoa mora? Ah, ela mora em São José. São José, para você que está me ouvindo, sabe Deus de onde, São José é uma cidade da grande Florianópolis que está nesta direção agora. Então, o meu referencial geomagnético desapareceu. Desapareceu! Então, este ângulo que eu tenho, essa minha direção de trabalho, com o ângulo onde a pessoa estava, isso é fácil de ser calculado. Você que estuda geobiologia, você tem manejo tranquilo com o mapa. Você não tem absolutamente nenhum problema com relação a esteja você onde estiver. Você sabe a sua localização, a sua direção, de onde você está sentado, onde que está o norte magnético, onde que está o sudeste, que é essa direção aqui. Então, isso é importante que você saiba. Então, eu perdi esse ângulo. Por quê? O médico, ficou 2 dias no hospital, eu não falei mais com a família, estava tudo certo, estou trabalhando. No 3º dia, eu vou fazer o meu trabalho, perdi a conexão. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Ao perder a conexão, a primeira coisa que você vai fazer, dá uma ligada para... Escuta, fulano, olha só, eu estou aqui, como é que está tua mãe? Ah, que legal, a mamãe foi para casa. Ah, tá, ok. Não vai dar esporro no cara, porque ele não sabe disso. Ah, eu falei, ela está em casa, olha, eu estou continuando o trabalho, como eu estava fazendo o trabalho direcionado para o hospital, que tal se a gente, vamos fazer o trabalho agora direcionado para o local onde ela está em casa, está na casa dela, está na sua casa, você pode me dar a nova posição? Ah, sim, claro, ela está lá, ela mora em São José, na rua tal, próximo da praça ali, e o endereço dela é esse e a posição dela é essa. Ah, muito bem. Eu vou ajustar todo o meu trabalho, todo o meu equipamento para essa nova direção. Essa nova direção, esse novo ângulo entre eu e a nova posição, ele tem uma outra banda de frequência de transmissão. Se você estuda onda de forma, você sabe o que eu estou falando. Tá? Então ele tem agora uma outra direção de transmissão. Eu estou aqui, eu dei esse exemplo. Eu estava transmitindo para lá, que é o hospital onde ela estava. Agora, eu tenho que... vou continuar o trabalho de boa, fazendo a análise preliminar, verificar a evolução do quadro, fazer os ajustes, fazer a emissão e fazer o controle. Agora, é para cá. É nessa direção aqui. É com este ajuste, é com esse padrão vibracional. Tá certo? Então, esse tipo de trabalho, onde envolve uma pessoa que está desaparecida, significa, obviamente, que você não sabe onde está essa pessoa. O que é que você precisa fazer quando vai fazer uma análise espectral de qual é a direção que essa pessoa está? Essa pessoa não está num estado adequado de bem-estar. Ela pode estar aflita num primeiro momento, sei lá, foi sequestrada. Ela pode estar apavorada, porque pode estar sofrendo violência. Pode estar num terror extremo, porque ela está sendo ameaçada. Ou pode ter acontecido algo fatal, do qual, enfim, alguma coisa nesse sentido, sofreu um acidente, e aconteceu alguma coisa, está impedida, e assim por diante. Mas antes de você começar a fazer qualquer busca, você precisa saber onde a pessoa está. Você precisa correr atrás da pessoa. Agora, você não está mais nessa direção e naquela direção. Você tem que rodar 360 graus. 360 graus, rodando. Qual é a possibilidade de você encontrar uma pessoa nessa direção? Considerando a sua posição com relação a aquela pessoa que está... A pessoa está desaparecida. Esse é o fato primeiro. Então,
a análise desses fatores são impeditivos para que a gente execute um trabalho de alta qualidade, para que a gente execute um trabalho com mais esmero, com mais precisão. Nós podemos correr riscos com relação a busca desse indivíduo? Claro que sim. Correr o risco de não acontecer absolutamente nada. Tá? Eu não vou dizer o que aconteceu, eu fiz uma análise, tá? Fui fazer a pedido, fiz com muito carinho, fiz com muita atenção, e os resultados não foram aqueles que eu gostaria que fosse, né? Porque às vezes acontece de você ter a satisfação e a sorte de encontrar. Só que isso, pessoas desaparecidas, é outra história, é outro contexto, é uma outra condição vibratória. E não é, posso te assegurar, não é algo que te traga satisfação. Ah, eu achei a pessoa. Isso é ego. A hora que você ficou nessa daí, sai dessa que isso não vai te trazer benefício nenhum. A conexão com uma situação como essa, ela reverbera de forma contundente na sua alma. Então deixa eu te contar uma história que aconteceu já há alguns anos. Aqui em Florianópolis tinha um delegado que era conhecido pela sua alta taxa de solução de crimes, de toda a ordem. Então era crime de sequestro, desaparecimento, homicídio. O cara era muito foda. Tá? Numa solenidade aqui no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, uma juíza, amiga minha querida, ela estava passando estava sendo empossada numa outra condição, enfim, lá no tribunal, e ela, muito minha amiga, fez... Puxa, Flávio, seria muito legal se você estivesse lá, adoraria a sua presença. Falei, mas é evidente que eu vou, doutora, dar um abraço na senhora, eu vou ficar muito feliz e tal. Eu vou assim. Eu encontro, a conversa tá rolando lá, o coquetelzinho e tudo mais, e este delegado já é falecido, eu gostaria até de ter, na época, enfim, já passou o tempo, já é falecido, essa pessoa vem e me apresenta. Ah, fulano, esse aqui é o Flávio, é meu amigo e tudo mais e tal, e ele é terapeuta, aquele negócio todo e tal. E eu acabei fazendo uma pergunta para ele a respeito eu estava nessa descoberta de como se faz um trabalho de investigação, porque nessa época eu dava aula na Unisul, e uma das minhas alunas tinha me pedido como é que fazia para achar a pessoa desaparecida, por conta de um parente dela que era um investigador, um detetive da Polícia Civil e tudo mais. E eu conversando com esse delegado, né, ele falou o seguinte: olha, como é que a gente investiga? A primeira coisa, a gente começa a pegar dados pessoais, começa a investigar a família, as pessoas próximas, vai verificando se houve alguma motivação e tudo mais. E uma coisa que eu aprendi nos meus anos de trabalho é que eu não coloco nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento, e tampouco julgamento enquanto eu não tiver o caso absolutamente resolvido. Evidente que, dependendo do caso, a gente vai se encaminhando, né, vai se direcionando para um caminho, e às vezes aquele caminho, via de regra, é o que nos leva à solução do problema. Ele falou: por que você está perguntando isso? Eu contei a história para ele e tal, provavelmente o senhor já deve ter visto no coisa aí, essas pessoas que são sensitivas e tal, e que de alguma forma utilizam esses recursos da sensitividade para auxiliar. Ah, pois é, já ouvi falar e tal, não sei. Mas será que isso funciona? Eu falei para ele, doutor, pode ser que sim, pode ser que não. Eu estudo isso há muitos anos. Eu me dedico a isso de forma absolutamente técnica e pragmática. Não tenho nenhuma convicção formada sobre isso, porque eu não sou religioso. Né? A minha religiosidade é em outro momento, mas nessa aqui eu preciso de ter resultado. Eu falei, mas afinal de contas, como é que é isso? E aí eu tive a oportunidade, naquele coquetel, tomando
uma birita ali, acho que eu estava tomando, não estava tomando refrigerante, alguma coisa, porque eu não bebo fora de casa sob qualquer pretexto. E a gente estava tomando alguma coisa, comendo ali, tentando explicar para ele. Eu sei que ele ficou comigo um tempo ali e me disse exatamente isso. A vítima, enquanto ela está sob o efeito de uma arma, quando ela está sob ameaça ou numa condição limitante, ela deixa de ser a pessoa que é para desenvolver um processo de sobrevivência. Foi aquilo que eu falei para você, a urgência subconsciente de morte. Tá? Então, aí ele deu ele é uma pessoa extremamente inteligente, tudo. Ele era meio brutão, meio ogro, tudo, mas uma pessoa muito sacada, de uma inteligência singular. Todo mundo, a bandidagem tinha muito medo dele. Bom, ele falou o seguinte: para que você utilize a sensitividade, eu estou entendendo. Eu não mostrei, eu não estava de pêndulo, não estava nada dessas coisas. Né? Ele falou, eu estou entendendo que essa coisa de sensitividade é como se fosse uma reação orgânica. A pessoa sente algum arrepio, ela tem alguma contração, ela tem algum movimento no corpo que de alguma maneira a conecte com esse processo. Vamos imaginar que ele esteja pensando, elaborando e andando por uma rodovia que supostamente é o local onde possa a vítima estar, o cativeiro da pessoa, ou o local onde a pessoa se acidentou e está numa vala, ali ferida e tudo mais. Aí ela está andando mentalmente, de repente ela sente um tranco, sente uma coisa. Falei, Pedro, o nome dele. Doutor Pedro. É exatamente isso, essa sinestesia, tá? Que altera a nossa condição biológica, de alguma forma, e nos faz a refletir sobre aquilo. Tá? Bom, você sentiu aquele arrepio, sentiu aquela conta? Olha, eu acho que tem alguma coisa nessa direção aqui, nessa rodovia, tal, vamos investigar? Vamos. Pode ser que dê certo, pode ser que sim, pode ser que não. Quando é que dá certo? Quando eu dissocio o meu conhecimento, as minhas informações técnicas, das minhas emoções e do meu julgamento. Então esse é o grande desafio do radiestesista. É você pegar um delegado, um detetive, um investigador, ele é treinado para isso, ele é treinado na academia, ele está o dia todo lidando com um criminoso, ele sabe como um criminoso pensa, ele sabe como um sequestrador pensa, ele sabe como um homicida puxa o gatilho, ele sabe como é que as drogas transitam de um lado para o outro, ele tem tudo isso como um algoritmo na cabeça dele. É muito mais fácil para ele encontrar alguém, ter arrepios e reações sinestésicas do que eu. Eu não tenho manejo com crime. Eu não lido com isso. Tá? Não é minha área é outra coisa. Tá? Então, talvez se eu me dedicasse um tempo a estudar criminologia, entender como é que o pensamento de uma pessoa com essas características e tudo mais, o pensamento criminoso, pensamento psicopata e tudo mais, eu acho que talvez eu talvez eu conseguisse ter sucesso, né? Da mesma forma como eu tenho sucesso nos meus trabalhos de análise clínica, nos meus trabalhos de acolhimento e aconselhamento às pessoas que me procuram por questões clínicas de nutrição, de oncologia ou coisa parecida, eu talvez tivesse também sucesso nessa outra área. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Tudo é uma questão de treino, tá? Ou quando eu falo, mas é talento, não. O talento, ele precisa uma pessoa talentosa, ela precisa ser obrigatoriamente teimosa, tá? Sabe? Incisiva. Né? Porque o talento, uma pessoa talentosa sem ação, uma pessoa talentosa sem qualquer tipo de ímpeto, não acontece absolutamente nada, né? O talento está ligado a essa questão da impetuosidade. Tem uma outra palavra que enfim, me fugiu a palavra agora aqui. Atrevimento. Tá? Precisa de um certo atrevimento. Tá bom? E ficou claro para você isso aí? Eu espero que você, a partir dessa fala, eu espero que você tenha entendido um pouquinho a respeito
do trabalho à distância. A tua conexão com o objeto-alvo pesquisado, ele precisa ter essas características. Eu já expliquei isso detidamente no nosso programa de geobiologia multidimensional, e você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, isso aqui é para aqueles que estão nos assistindo, talvez pela primeira vez. Eu peço que você se inscreva no canal. Se você está me vendo pela primeira vez, eu te peço que você dê o seu like. Toda vez que a gente prepara um material como esse, faz um roteiro, faz um script, tenta de alguma forma levar uma elucidação, um esclarecimento, obviamente vale um joinha, tá certo? Deixo a você um grande abraço, fiquem todos com Deus. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos programas de treinamento, aqui na descrição do vídeo você tem os nossos links, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.